Você pode ficar de pé um minutinho? Tem uma unção que quando eu cheguei aqui, seria um sonho já ministrar, já assim que eu cheguei. Aleluia. Deixa eu só botar o tempo, senão me perco. O pastor puxa minhas orelhas. Aleluia. Os meninos podem tocar aí. Você pode fechar seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa reunião dos santos. Eu quero te agradecer pela unção do corpo de Cristo, Senhor. Unção poderosa, unção palpável. Como é bom, Senhor, ter um lugar para congregar. Como é bom, Senhor, fazer parte de uma visão celestial chamada Verbo da Vida. Como é bom, Senhor, ser pertencente ao ministério íntegro, poderoso e marcante nessa geração, Senhor. Eu quero nesse primeiro momento fazer você se recordar quando você entrou por essas portas, quando você conheceu esse ministério. De onde foi que Deus tirou você? Volta no teu passado agora mesmo. E lembra de onde Ele tirou você. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor, do Bom Jardim. Obrigada, Senhor, por essa igreja estar de pé, mesmo diante de tantas adversidades que se levantaram, que eu sei porque sei no Espírito, que muitas coisas se levantaram para fechar essas portas, mas tem um povo, Senhor, que decidiu estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse povo. Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui firmes, que têm entendido, Senhor, que a renúncia é um lugar seguro, não só para eles, não só para suas casas, mas para aqueles que estão lá fora, que precisam conhecer a Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Publi e Fatinha. Obrigada pela perseverança. Obrigada pela unção que você depositou sobre a vida deles, Pai. Foi você quem os ungiu e colocou neste lugar. Foi você, não foram homens, foi você. A tua palavra diz que é você quem unge. É você quem separa. Eu oro, Senhor, por um lugar de honra, um lugar de amor nesse lugar. Eu oro, Pai, pelos ministros dessa casa, nascendo e florescendo, desabrochando livres. Livres de todo peso, livres de toda condenação, livres de todo pecado. E os irmãos crescendo cada dia mais, plantados na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, obrigada, pastor Publi e Fatinha. Vamos tentar fazer aqui algo, né? Você está com expectativa? Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Vocês desbravaram na unção no louvor hoje, viu? Quando eu entrei por aquelas portas, os instrumentos estavam debaixo da unção. Depois eu abri até os olhos para ver quem era que estava tocando. Pensei até que era o pastor, mas era o irmão. Porque eu conheço a unção. E a unção estava forte com eles. Você pode dar uma salva de palmas para esse povo abençoado e ungido? Isso é ser corpo de Cristo. Diga, eu amo o corpo de Cristo. Queridos, quero começar dizendo, esse livro aqui, se você não tem, você pode adquirir. Ele fala sobre os dons e o Espírito Santo.
Dentre todos os livros do irmão Reagan, esse é o mais completo sobre os dons. Você que tem um chamado profético, você tem que ter isso aqui na sua cabeceira. Se você não tem um chamado profético, mas você é filho de Deus, batizado com o Espírito Santo, você tem que ler esse livro. Esse é um estudo muito completo e isso aqui pertence a você. Isso aqui é muito precioso, queridos. Meu filho, um bebezinho de 1 ano, um dia desse, ele derrubando uns livros e tudo. Aí, quando ele derrubou esse, eu disse, esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui é meu precioso. Você está bem, querido? Vamos lá, vamos caminhar aqui. Quem estava aqui desde a primeira terça-feira que eu comecei a levantar a mão só para me visualizar? Glória a Deus. Outras pessoas acho que estiveram na segunda terça e agora estão aqui, né? Então, eu fiz uma construção. Se você não estava ou não acompanhou, assiste depois no YouTube para você entender, né, essa construção a respeito do que foi ministrado. Mas hoje à noite eu quero falar sobre os dons e a unidade do corpo de Cristo. Eu sei que talvez em algum momento eu vou sair daqui porque eu tive algumas visões ali na hora do louvor e eu vou seguir a direção do Espírito. Afinal de contas, como falar do Espírito e não seguir a direção dele, né? Então, abre o teu coração, recebe do Senhor e certamente você vai sair com seus cestos bem cheios. Abra comigo e os meninos podem projetar, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. A gente abordou um pouco sobre essa passagem, mas eu quero mostrar uma parte B do verso, que diz assim, 1 Coríntios 12, 31. O apóstolo Paulo ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e aí ele continua, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos prestar atenção aqui. Paulo ele fala uma palavrinha que se chama procurai. O que é que isso significa? Significa que não é Deus quem vai dispensar do nada na sua vida. Ele está exigindo de mim e de você uma busca. O próprio Senhor Jesus ele diz, quem bate, a porta é aberta, quem procura, acha. Então, ele vai falar como você procura os dons. E ele vai dizer que é com zelo. Quem estava aqui vai lembrar que eu fui explicar também a respeito de que zelo não é o que muitas pessoas, inclusive dentro do corpo de Cristo, interpretam que zelo é, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de errar. Deus vai se agradar de mim se eu não vou profetizar porque vai que eu erro. Não é esse zelo que Deus está falando. Não é esse zelo que Paulo está falando. Essa palavra zelo, no original, significa desejar sinceramente, perseguir, esforçar-se para não ser arrancado de mim. Então, como é que eu devo buscar, procurar os dons? Queridos, de uma forma muito simples, porém poderosa. A sua vida diária com Deus. Todas as vezes que você está lendo a sua Bíblia, você está tendo um encontro com o sobrenatural. A Bíblia ela é ungida por si só. A Bíblia é Deus falando com você de forma pessoal. Nunca lê algo na Bíblia e pense, é para o fulano de tal, é para a fulana de tal. Não, pode, é para ela também. Mas primeiramente é para você. Então, como eu procuro os dons com zelo, me enchendo da palavra e me enchendo do Espírito. Como é que Paulo vai dizer que eu me encho do Espírito? Falando em outras línguas. Uma vida de oração fervorosa vai fazer com que você, querido, deslanche nos dons. Inclusive, o irmão Reagan, ele vai falar que a oração em línguas é um trampolim para você entrar, inclusive, no dom da profecia. Então, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, e ele vai e fala, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Fale comigo, um caminho. Esse caminho que ele está falando e que ele vai relatar, inclusive, no capítulo 13 inteiro, é a respeito do amor. Mas não é do amor humano, é do amor de Deus. Então, o amor, queridos, ele é um caminho bem pavimentado pelo qual os dons vão fluir com muita liberdade. As pessoas que mais fluem nos dons são as que entendem que o amor é fundamental. Porque já pensou, tu recebe uma palavra da parte de Deus e tu não sabe transmitir, tu mata o outro. Ao invés de abençoar, de edificar, como a Bíblia fala, diz que você pode matar o outro. Eu lembro quando eu estava grávida, eu lembrei agora, do Joaquim. Uma irmã veio orar na minha barriga e ela começou a orar de uma forma que parecia que eu ia ter um grande problema. Mas ela fez por mal, eu conheço a irmã, eu posso te assegurar, claro que não.
E glória a Deus eu tive essa visão. Mas, verdadeiramente, para a mulher grávida, a mulher já fica cheia de coisas. Eu saio de lá apavorada. Então, observa como é importante você aprender sobre os dons. Certamente, quando ela impôs as mãos sobre mim, ela pode ter visto ou ouvido algo. Hoje eu entendo como é que funciona, né? Na época eu não entendi, então eu fiquei apavorada. Mas ela pode ter ouvido ou visto algo da parte de Deus e não soube transmitir. Então, a oração trouxe pavor. E eu fiquei apavorada até o Espírito Santo me acalmar, demorou. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, o caminho é o amor. E aí os meninos podem lançar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 11. Eu vou só citar, porque não vai dar tempo a gente falar tudo isso. Você vê isso, inclusive, na matéria do Rema. As manifestações do Espírito. Né? Mas eu vou só pincelar algumas coisas que eu acho interessante, separar por categorias, como o irmão Rega ele ensina. E aqui em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, nós vamos encontrar 3 dons de expressão vocal, vamos encontrar 3 dons de poder e 3 dons de revelação. Quais são estes? O de expressão vocal, eles dizem algo. E quais são eles? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Hoje eu vou precisamente falar um pouco sobre a profecia, mas eu quero só trazer essa questão da variedade de línguas e interpretação de línguas para a gente entender. A variedade de línguas, ele sempre vai vir esse dom em operação com a interpretação. Eles andam casadinhos, porque não tem lógica a variedade de línguas se manifestar se não tem quem interprete. Essa variedade de línguas não é a língua habitual que você recebeu quando você foi batizado no Espírito. Não, é um dom específico que, conforme Paulo diz, é quando ele quer e como ele quer. Então, é totalmente diferente do teu devocional e tua oração em línguas. Mas também, em contrapartida, Paulo diz que essas tuas línguas, do teu devocional, que inclusive essas línguas edificar você mesmo, porque você é um edifício de Deus, a casa de Deus espiritual. Essas línguas que Paulo vai dizer que é você falando mistérios com Deus, diretamente com Deus. Querido, você pode falar com liderança, você pode falar com os irmãos, com os ministros, tá tudo bem. Mas deixa eu te dizer, coisa boa é falar diretamente com Deus. E saber quando Ele está falando com você. Então, a oração em línguas é uma intimidade sua com o Senhor. Mas aqui, a variedade de línguas e a interpretação de línguas são dons diferentes, mas que geralmente eles vêm juntos. Vou te dar um exemplo. Quem estava aqui na terça-feira passada, teve um momento que eu tive essa percepção clara, o Senhor dizendo, vou lhe dar uma variedade de línguas e alguém tem que interpretar. E aí eu dei um tempo para aquilo acontecer, não aconteceu. Por quê? Porque certamente, se veio a variedade de línguas, a interpretação também veio. Mas quantos de nós sabemos que muitas vezes o dom pode vir, mas vai depender do vaso? E eu achei muito interessante isso, porque isso acontece comumente no corpo de Cristo. As pessoas entram por essas portas, estão debaixo de uma atmosfera de poder, elas recebem algo, mas elas têm medo de fluir com aquilo que elas receberam. E por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade de imersão profética, que é para rasgar, queridos. A gente tem que tirar muitas vezes de dentro do corpo de Cristo os preconceitos, os conceitos errados, a religiosidade. A resistência que há, queridos, não é expressa, não. Dentro da igreja Verbo da Vida, por exemplo, você não vai ver abertamente um irmão dizendo assim, eu não sou a favor dos dons, eu não acredito nos dons. Você não vai ver isso. Mas no cotidiano, convivendo, você começa a perceber que existem, às vezes, sofismas, existem resistências internas. Eu mesmo já era ministra da parte do Senhor e eu ainda não compreendia o rir no Espírito. Essa risada sobrenatural. Eu tinha mais interno de mim, sigilo total entre eu e Deus. Mas por eu nunca ter provado. Até que eu saí do curso de oração carregada. Rindo como eu nunca ri na minha vida. Ali é uma manifestação, se eu quiser fazer agora, não dá. Porque foi o Espírito que me tomou daquela forma. E simplesmente eu saí carregada daquele ambiente rindo como eu nunca ri. Eu virei a noite rindo. O meu filho e meu marido dizendo, para, pelo amor de Deus, eu não conseguia parar. A gente foi deixar uma irmã que era dentro da favela, irmãos. E o Bruno disse, tu vai acordar todos os traficantes. Porque a risada era muito alta.
Gente, eu já fui do mundo, eu já me embriaguei. Não se compara. E eu disse, Senhor, eu quero isso sempre. Agora eu entendo por que o diabo usa as coisas parecidas, mas não são. Porque ele é o falsificador. Diga, eu amo os dons. Então, falei um pouco aqui, né? Os 3 dons de poder. Paulo vai falar sobre o dom da fé, que é a fé especial, operações de milagres, dons de cura. O dom da fé não é a fé que você recebeu, que a Bíblia diz que você recebeu, é a fé salvífica, não é este aqui. Este aqui é um dom em manifestação. E esse dom, ele sempre vai vir, geralmente, com esses daqui do dom de poder. Para quê? Para que possa acontecer a operação de milagres e os dons de cura. Por exemplo, uma ressurreição de mortos, é necessário esses 3 dons estar em operação. Uau! Aí a gente vê Smith Wigglesworth, né? Ressuscitando um monte de mortos. Meu irmão, por isso que esse homem era aquele que dizia, se o espírito não se move, eu movo o espírito. Porque quando você começa a provar, querido, você quer mais. É onde há, queridos, é igual estudar escatologia. Traz temor no teu coração. Porque você sabe que as coisas do Espírito, elas não são naturais ou que vêm do homem, elas vêm de Deus. Aleluia! E os 3 dons de revelação, estes revelam algo, aí fala a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito. A palavra da sabedoria, queridos, é fragmentos da onisciência de Deus. Deus vai falar sobre planos, sobre propósitos, sobre algo. Muitas vezes, os irmãos confundem esses dons de revelação com a profecia. De um modo geral, o corpo de Cristo, muitas vezes, quando está qualquer manifestação, que está sendo dita alguma coisa, fala, está profetizando. Mas não é. A profecia ela é bem simples. E já eu vou tocar mais sobre ela, que é um dos dons que mais operam comumente. Está operando direto. Já operou aqui. Hoje, todos os dias que eu estive aqui está operando, continua com certeza, eu vou me embora e ele vai continuar operando. Por quê? Porque a profecia é algo tão simples e muitas vezes, por ser simples, as pessoas não conseguem visualizar. Olha, fulano está profetizando. Nós vamos abordar sobre isso. A palavra da sabedoria, o dom da fé e a profecia, o irmão Reagan diz que são os melhores dons de você buscar. É o primeiro listado de cada um desses. E aí o dom da profecia, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39, por favor. Água ungida, viu? Água de coco, mas eu estou chique demais. 1 Coríntios 14, 39, o apóstolo Paulo ele diz, procurai com zelo. De novo, ele vai repetir essa frase várias vezes dentro desses capítulos 12 e 14. Procurai com zelo o dom de profetizar. A profecia ela é uma expressão vocal inspirada. No hebraico, a palavra profecia é fluir, borbulhar, jorrar. Eu gosto desse jorrar porque nos faz lembrar as próprias palavras de Jesus, quando diz que quando o Espírito viesse, ele ia fazer o quê? Rios de águas vivas iam fluir do seu interior. Então, a profecia, ela te faz jorrar. Aleluia. No grego, profecia é falar em prol de Deus. Então, quando um irmão ele está profetizando, seja em cima do púlpito, ou seja aí, uns para os outros, ele está falando em prol de Deus. Ele está falando a própria inspiração de Deus. Você tem noção que coisa poderosa? Qual a finalidade da profecia? Aí vá comigo em 1 Coríntios 14, 3. Aqui Paulo vai dizer qual é a finalidade. Para que a profecia serve dentro da igreja e nas nossas vidas? Paulo diz, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Repita comigo, edificando, exortando, consolando. Agora presta atenção. Ele diz que o que profetiza fala aos homens. Sabe por que muitas vezes as pessoas não entendem quando esse dom está em operação? Porque elas confundem como uma fala bonita do irmão, do pastor, do ministro. Olha como o irmão está falando uma coisa tão bonita. Olha, interessante aquilo que a irmã falou. Se você vê como algo natural, você não valoriza. Eu vou te dar um exemplo. Na terça-feira passada,
eu separei os homens e as mulheres para a gente ter essas aulas práticas. E aí eu ficava ouvindo que os homens estavam, o mover dos homens, depois das mulheres, e eu vi o irmão César aqui sendo usado pelo Senhor. Com certeza alguns outros devem ter sido, eu não alcancei, mas tudo bem. Os irmãos estavam ali no fervor do Espírito, coisas estavam fluindo. E aí quando eu voltei, estava a irmã. Mulher, me lembra teu nome? Mirela. A Mirela. É porque eu confundo, viu? Às vezes eu troco até os nomes dos filhos. Aí a Mirela estava jorrando. Lembra que profetizar é jorrar? Ela estava fluindo. Ela não foi a única, mas me marcou ela. Aí, quando eu fiquei ouvindo, ela falou uma frase. Que ela disse assim: como andaram tristes os filhos das bodas? Eu poderia ter ouvido aquilo e ter dito: que frase linda. Vale, que coisa legal. Bem espiritual, né? Queridos, ela estava profetizando. Aí eu dei o microfone para ela e dei a oportunidade para ela repetir para a igreja. Então, a profecia, ela é simples, mas ela é poderosa. Isso ocorre dentro de um culto em todo o tempo. Você entra por aquelas portas, o ministério de louvor. Hoje a Rosana estava ministrando louvor, aí poderia ser outra irmã. Na terça passada, ela também profetizou. Então, observa que, desde o louvor, você vê esse dom operando. Esse dom opera quando o pastor ou quando o ministro está. Quem ministra geralmente sabe quando a unção vem, você está falando, não é da sua cabeça, é pela inspiração. Mas aí eu te digo uma coisa, Deus está falando é um fato, mas você está ouvindo? Jesus disse, vede como ouves. E mais do que isso, ele também diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja? Então, queridos, o segredo não é o fato de Deus estar falando, é se eu estou ouvindo. Por a profecia ser algo simples, muitos não compreendem. Porque, deixa eu te dizer, parece mais espiritual quando eu digo assim diz o Senhor, não parece? Mas, querido, Deus nem sempre vai usar essa frase. Ele está falando em todo tempo conosco. Ele fala pela palavra, ele fala pelos ministros, ele fala quando você está na rua, ele fala no teu espírito. Ele está clamando o tempo todo. Ele nos ensina 24 horas. Então, o dom da profecia precisa ser apreciado dentro do corpo de Cristo. O ministério de louvor, os pastores, os ministros e os irmãos estão operando. Eu vou te dar um exemplo, porque isso é muito importante. Certa vez, uma irmã chegou para mim e disse assim, Karine, eu ouvi tudo que você estava falando por inspiração para a irmã fulana de tal. Que ela estava perto e ela ouviu. Aí eu não lembro quanto tempo ela disse, semanas ou meses. Enfim, eu também falei as mesmas coisas. Mas, irmã, deixa eu te dizer, ela não recebeu de mim como recebeu de ti, não. Eu achei aquilo tão interessante. É bom que aí serve como exemplo para nós. Não ser assim. Por que que ela preferiu receber de mim e não da irmã? Porque a irmã não sobe no púlpito. E isso acontece o tempo todo dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós é tentado a selecionar pessoas. É algo humano, querido. Eu já passei por experiências. E rapidamente, porque quando você está numa vida ativa no Espírito, na verdade o teu Espírito, porque não é nem o Espírito Santo que te corrige, você sabe disso? Deus é tão perfeito, não é o Espírito Santo que te corrige, é o teu Espírito. Porque o teu Espírito foi recriado, o teu Espírito te corrige. Olha como Deus é tremendo. Ele deu a capacidade do próprio homem se ajustar quando nasce de novo. E eu lembro de alguns momentos, há anos atrás, que o meu espírito me condenou, entre aspas, porque eu tive algumas atitudes assim, bem rápidas. E eu, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não só recebo de uns e de outros, não. Deus me livre, Deus me encontrar assim. Deus me livre. A Bíblia diz que Deus não suporta a acepção de pessoas, irmãos.
Então, Deus está sempre falando. Diga, Deus está sempre falando. Essa palavra edificando, exortando e consolando. Olha a profundidade do que é uma profecia. Edificando, ato de construir, prover crescimento, piedade, santidade. Fala comigo, santidade. Exortando, é um chamado próximo, convocação, advertência e incentivo. Exortar tem duas esferas: advertir e incentivar. Eu acredito, né, tem aqui pessoas que já estão no evangelho há até mais tempo do que eu, ou que tiveram experiência de vir de outros ministérios, em que, quando estava um profeta ministrando, nem ia para o culto, porque ele enfiava o dedo na cara e dizia, você está em pecado. Alguém já ouviu isso? No nosso ministério não é comum, né? Mas de outros ministérios isso era bem comum, até que mudou mais isso. Mas a profecia, ela pode ter um tom de advertência, sabia disso? E sabe, queridos, nesses últimos tempos, o Senhor vem ministrado isso ao meu coração. Nós precisamos parar de ser melindrosos. Eu não estou falando de desequilíbrio, de ofender os irmãos, mas sabe, queridos, às vezes tem um espírito tão crítico dentro da igreja que diz assim, dentro de si, a irmã grita demais. Eu não gosto não, porque ela é assim, um pouco assim, o pastor é assim. Queridos, isso não vem de Deus, não. Isso não vem de Deus. Eu acho até interessante quando os líderes fazem, não são todos, mas alguns fazem, eu acho isso bem legal, que às vezes dão uma oportunidade de irmãos mesmo, dar uma breve palavra, seja o que for. Sabe por quê, queridos? Às vezes é tão importante isso, para você valorizar. Para você não se acostumar só com os que falam bonito, só com os que falam certo. Aquele que diz nós vai, nós vem, também tem Deus. Você precisa aprender a ouvir o que tem de Deus na vida do seu irmão. Porque o seu irmão do seu lado, ele é precioso, ele foi ungido da parte de Deus. Se ele vai dizer nós vai, nós vem, mas ele está dizendo a palavra, não importa o português que ele está usando, querido. Importa que ele carrega a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! E essa palavra consolando é acalmar e confortar. Então, isso tudo aqui que eu disse é a profecia. Mas ela vem de uma forma simples. É tão simples que nós vemos constantemente na igreja operando, mas não sabemos quando ela está em operação. Mas quando a gente escuta sobre essas coisas, a gente consegue fazer o link. É por isso que é tão importante isso aqui que o pastor está fazendo para a igreja, né, de imersão profética, que poderia ser outra pessoa ministrando. É importante não é porque eu estou aqui, não. É importante porque aquele que toca e que flui nessa unção profética, aquele que é profeta, ele estuda sobre essas coisas, então ele pode ensinar. Ele flui nessas coisas, então ele pode dizer como é que funciona, com mais propriedade. Então, a profecia, querida, é algo poderoso. E quando você sabe que ela está em operação, então você vai dar mais valor. Amém? Então, vamos aqui. Vamos prosseguir. Profetizar não é declaração de fé. Isso aqui eu acho muito importante falar. A gente está num tempo que o gospel está falando muito, né? Inclusive hoje, eu disse, meu Deus, é muito tremendo. Eu liguei na rádio e estava um irmão ungido, precioso da parte de Deus. Não tem nada a ver com o irmão. Mas ele estava falando, é uma canção que diz assim, eu profetizo bênçãos na tua casa e na tua vida. Oh, não sei cantar, não. Não sei, irmão. Mas ele estava dizendo, eu profetizo aquilo, eu profetizo. Eu aproveitei a oportunidade para ensinar o meu filho. Eu disse, filho, tu sabia que ele não está profetizando, ele está declarando? Porque, queridos, nesse tempo estão usando muito essa palavra profetizo porque parece mais espiritual. Dizer, eu profetizo isso na tua vida, isso, aquilo, outro. Se você já fez, não se condene. É só um ajuste, o conhecimento chegando. Mas você não está profetizando ali, não. Porque a profecia é um dom espiritual. É um dom do Espírito. E não é quando você quer, é quando Ele quer. Então, não pode ser assim, eu profetizo. Não, a menos que venha a inspiração. Então, é diferente a declaração da fé. A declaração de fé, querido, ela é tão poderosa quanto uma profecia. Porque o próprio Deus, ele fez todas as coisas declarando a palavra. Então, quando eu declaro na vida da irmã, eu declaro bênçãos, prosperidade, saúde divina, é sobrenatural, estou declarando. Mas a profecia não é quando eu quero, é quando o Espírito vem com esse dom e aí eu opero. Tá entendendo? Então, vamos comigo
Não precisa abrir, eu vou só citar aqui. Antes de citar, deixa eu citar aqui algumas coisas que eu achei interessante. Algo muito importante para que a gente não perca esse mover do Espírito e os dons. O primeiro é livre-se das distrações e o marasmo espiritual. O marasmo espiritual, ele vai te colocar aquém dessa vida espiritual ativa que Deus conquistou para você. E essas distrações que muitas vezes vêm como o mundo te puxando para essas distrações, você precisa ter muito cuidado, que isso vai impedir o seu fluir com o Espírito e a atuação nos dons. O segundo, a respeito disso, é o cuidado com as ofensas. Isso aqui, quando eu tinha uma mensagem, queridos, bem de mestre mesmo, né? E aí o Senhor disse, não é isso aí, não. E aí lá vai eu tudo de novo, e o menino coisando, e eu, meu Deus, que horas é que eu vou preparar? E o Senhor borbulhando, dando as palavras, e eu corri e anotava uma parte, porque essa é a estação que eu estou vivendo. Mas aí o Senhor foi e me deu essa nova mensagem, né? Cuidado com as ofensas. Queridos, eu já estive ofendida, eu posso te assegurar, barra a unção na sua vida. Empanca a unção na sua vida. Ofensa é um peso que, se você não cuida, ela pega raiz, vira amargura e aí você entra em pecado. E hoje é noite de libertação, porque Deus me disse que tem gente ofendida aqui. E precisa esse grilhão ser quebrado. Queridos, nós sempre vamos nos ofender com alguma coisa. Guarda isso na tua cabeça. Tu sempre vai se ofender com alguma coisa. O irmão vai pegar no teu pé em algum momento. Ele vai tocar em alguma coisa que você não gosta. A tua liderança nem sempre vai agradar o teu ver e o teu parecer. Então, quem é o responsável por guardar a si mesmo? Diga eu. A unção do Espírito é muito preciosa e precisa de um coração limpo. Um coração livre para fluir, queridos. Porque não diz respeito só à sua vida, diz respeito às pessoas que você vai alcançar. Eu lembrei agora mesmo, há muitos anos atrás, cerca, acredito, 14 anos atrás, uma jovem. Oh, aleluia! Uma jovem, e Deus vai falar com uma pessoa específica aqui. E eu tive uma visão, essa jovem aqui na frente e uma multidão atrás, como se fossem discípulas dela. Isso era um culto de oração. Lá no Verbo da Vida Benfica, na Imperador. E aí eu lembro que eu tenho essa visão, Senhor, o que significa isso? E o Senhor disse, é o nível de abrangência que essa menina tem. E eu olhava para ela, ela era meia gaga, mas o pastor sempre estava dando uma oportunidade para ela, às vezes, nas terças-feiras. Pastor Mansueto, né? E aí eu, meu Deus, Senhor, o que é que eu faço com essa visão? Aí ele disse, você vai dizer para ela. Porque isso representa quem ela é dentro do reino de Deus. E sabe, queridos, essa menina fluía com Deus de uma forma maravilhosa. Ela abençoava acho que era na faculdade, já que ela fazia na época. E ela era uma grande bênção. Mas me pergunte onde ela está hoje. Ela não está no lugar onde Deus disse que ela deveria estar. O que prova para mim e para você que até uma profecia, uma palavra liberada, não depende de Deus, depende de você. O se manter de pé é responsabilidade única sua. Não é da sua liderança, não é dos ministros, não é de ninguém, querido, não é dos seus pais, é sua. Aleluia. A profecia no cargo profético, vou só abordar isso aqui com vocês. O fato de alguém profetizar não torna alguém profeta. A gente vai ver, não precisa abrir, mas só escuta em Atos capítulo 21, do verso 8 ao 9, as filhas do evangelista Filipe. A Bíblia conta que elas estavam profetizando. E nesse mesmo capítulo, só que a partir do verso 10, vai falar do profeta Ágabo. Então, Ágabo estava profetizando, ele profetizou inclusive o que ia acontecer com Paulo. Ali era uma profecia, juntamente com o dom de revelação, palavra da sabedoria. Então, observa que geralmente por isso que as pessoas tudo botam, profecia, falou alguma coisa, é profecia. Não, a profecia é só uma fala inspirada, mas é o canal pelo qual muitas vezes a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento vai operar. A palavra da sabedoria fala do presente e do futuro. A palavra do conhecimento fala
Não, desculpa. Palavra da sabedoria fala do futuro e palavra do conhecimento fala do presente e do passado. Discernimento de espírito é você ver e ouvir no âmbito espiritual. Não é só ver demônios. Você pode ver demônios, você pode ver anjos, mas o que eu acho mais massa, você também pode discernir o espírito humano. E eu vou te dar uma experiência que eu tive. O meu esposo me ligou uma vez e ele disse assim, minha filha teve um acidente, acabou de ter um acidente aí na rua com um jovem. O meu amigo ligou, que mora lá no mesmo bairro, e disse, e eu sei, né, por que eu fui. Eu fui impelida pelo Espírito aí. Eu fui correndo, eu disse, pois eu vou te ligar, eu vou lá. Menina, tu vai, eu vou lá. E eu fui lá, um jovem tinha sido atropelado. E deixa que o jovem estava no chão, a mãe estava lá. Eu cheguei lá, cheia do Espírito, comecei a declarar a vida, e comecei a falar lá umas coisas que Deus foi me inspirando. Eu sei que eu falei um monte de coisa lá, a mãe dele começou a chorar. E a mãe dele disse assim, me dê o seu número do seu celular. Aí eu peguei e dei, bem rápido, e tudo, abençoei, tudo, me abriu o olho, não estava entendendo muita coisa. Estava a polícia, estava chegando a ambulância. Resumo, eles moravam numa casa mais perto da minha rua. Na mesma rua, só que mais um pouquinho assim à frente. E aí eu comecei nesse contato com a mulher e ela começou a me dizer, meu filho está se endemoniando. E eles católicos. E está acontecendo isso. Eu disse, se você quer que eu vá ir, eu vou ir. E aí, para resumo, irmãos, eu fui com meu esposo e um casal. Quando a gente chegou lá, que o menino chegou e tal, o menino estava normal, um jovem e tudo, estava normal. Quando do nada o menino aparentemente se endemoniou. Foi a primeira vez, viu, que eu vi alguém endemoniado. E aí o menino endemoniado, aí todo mundo, em nome de Jesus, né? Fazendo aquilo que a gente aprendeu no Rema, né? Glória a Deus, querido. Mas deixa eu te dizer, na prática você precisa se aprofundar mais. E aí o menino ficou normal, né? Depois que a gente usou o nome de Jesus e tudo. Só que naquele dado momento, aleluia, eu recebi um discernimento de espírito. Mas eu não sabia que era um discernimento de espírito. Eu já tinha estudado isso, claro, mas eu não sabia. A operação estava ali, eu não sabia. Mas era muito forte dentro de mim. Isso aí não é demônio. E eu fiquei com aquela informação. Vale, isso não é demônio. Como é que o menino está se estribuchando? Não é demônio. E fiquei com aquilo. E guardei, fiquei encucado. Como era que não era demônio? E a gente falou o nome de Jesus e o menino ficou bom. Como assim? Aí depois a mãe dele foi falar, né, todo o histórico dele. O menino já tinha tacado o carro do pai. Já tinha feito tudo que você possa imaginar. Quando eu peguei e fui voltar para esse livro aqui. Senhor, que coisa esquisita. Quando eu me deparei, o discernimento de espírito, não só ele vê e ouve no âmbito espiritual, certo? Mas ele não só discerne coisas do Senhor, ele discerne coisas dos demônios, mas do espírito humano. E aí eu entendi a revelação. Aquele jovem estava sendo... Lógico que há uma influência maligna, certo? Em outros momentos, certamente, o diabo estava se apoderando dele. Mas naquele momento, aí o Senhor me fez discernir. Ele estava operando pelo espírito de engano dele mesmo. Ele estava querendo manipular os pais dele. Tu tem noção que coisa massa? Não venha me dizer que os dons é algo simples, querido. E eu, meu Deus, agora eu entendi. Um espírito humano enganador, querendo manipular os pais. Fingir que estava, inclusive, endemoniado, irmãos. Que dom poderoso. Eu só não soube operar. Porque qual era a minha fala? Não era em nome de Jesus, eu repreendo o demônio, não. Ei, menino, tu tá mentindo. Acorda que teus pais te amam. Para de fingir. Você está comigo? Isso é com o menino, viu? Não é com você, não. Na verdade, é com o espírito dele. Você está sendo edificado? Vamos aqui caminhando para o fim, que ainda tem uma santa ceia. Deixa eu ver o tempo. Aleluia. O incentivo de Paulo sobre uma vida espiritual ativa nesse dom. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 20, você pode abrir se quiser, senão os meninos projetam aqui. Ele diz, não apagueis o espírito. Não desprezem as profecias. Eu falei aqui com vocês, nos dias que eu tive com vocês, de não apagar o espírito de uma forma pessoal, mas também de não apagar o espírito dentro da congregação, dentro da igreja.
Porque, querida, eu vou te dizer uma coisa. Eu me perdi, cheguei atrasada porque vim sozinha com 2 crianças. O ex me lançou para outro lugar. Eu já estava me tremendo todinha. Não era da unção, era de nervosa. E aí, quando eu abro aquelas portas, a unção estava tão doce, tão preciosa. Estava nos instrumentos, estava na Rosana, estava aqui. Estava palpável, queridos. E sabe como é precioso você saber apreciar o ambiente que Deus te colocou. Você foi plantado em um bom lugar, querido. Você está plantado em uma visão celestial, sobrenatural. Valorize esse lugar, querido. Esse lugar é do Senhor. Ele diz, não apaguem o Espírito. Sabe, todas as vezes que o Espírito crítico quiser se levantar dentro de você, para você não vir para a igreja, para você ficar chateado com alguém. Ei, querido, entende, isso não vem de Deus. Você tem capacidade de rejeitar aquilo que quer paralisar você. E ele diz, não desprezem as profecias. Isso me faz lembrar o exemplo que eu dei para vocês aqui. A irmã profetizou na vida da outra, a outra não recebeu bem. Aí quando veio eu, por conta do chamado, ela recebeu. Mas o que Paulo diz? Não desprezem as profecias. Não está dizendo não despreze o profeta. Está dizendo não despreze a profecia. Tanto faz o meio pelo qual ela está vindo. Não despreza a profecia, a fala inspirada. Não despreza, querido. Às vezes, talvez teu pastor que está falando algo, você está chateado com ele. Ei, aprende, a palavra é o que mais importa. Recebe a palavra e ajusta sempre o teu coração. Ajusta o teu coração. Todos nós, queridos, vamos passar por situações assim. Dentro do corpo de Cristo, com liderança, vai acontecer, queridos, porque nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Mas nós somos uma família. Diga, nós somos uma família. Aleluia. Aí eu queria que os meninos passassem o vídeo que eu mandei. Tá ok, pastor, aquele vídeo? Vixe, não, mandou não, foi? Não, mas só se der. Se der, se não der, enquanto isso eu vou fluindo, aí o senhor vai passar já já. Vá comigo lá em Jonas, enquanto o pastor está aqui desenrolando. Você tem um pastor desenrolado. Jonas capítulo 1, verso 1 ao 3. Jonas 1, do 1 ao 3. Deixa eu ler aqui no celular, que é mais fácil. Aí. Ah, não, aqui é Tessalonicenses. É Jonas, pronto. Isso, perfeito. Vou ficar lendo aqui mesmo, que é melhor. Veio a palavra... aqui eu quero abordar com vocês que nós estamos fundamentados no amor. Eu ficando aqui, os irmãos conseguem ler? Consegue? Olha aqui o que é que Jonas... Queridos, Jonas é um profeta que eu e você não devemos seguir. A Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Jonas não é uma inspiração para você. Amém? Então, aquilo que a Bíblia mostra como um mau erro, você olha com atenção, mais ainda, para você não se parecer. Jonas capítulo 1, verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, pode prosseguir, meninos. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pode prosseguir até o 3. Jonas se dispôs, mas ele se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, peraí, achou um navio que ia para Tarsis. Continua o 3. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Para que... Sabia que tem gente pagando para ter prejuízo? Todas as vezes que Deus te dá uma direção e você vai em sentido contrário, você está pagando para ter um prejuízo. Olha aqui. E embarcou nele, parei com eles para Tarsis, para longe, diga para longe, da presença do Senhor. Então, observa que a presença do Senhor está na direção dele. Aí eu quero que os meninos projetem aqui o capítulo 3. Vamos do capítulo 3, verso 1 ao 4. Jonas, capítulo 3, do 1 ao 4. Aí teve todo o contexto, né? Você já sabe, Jonas foi para o sentido contrário, houve o quê? Prejuízo. Ele foi para a barriga do peixe. Mas aí ele orou, pedindo misericórdia, Deus, que é misericordioso,
o peixe cuspiu Jonas. Aí a gente chega no capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez, diga a segunda vez, a Jonas dizendo, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, olha o que ele dizia, ainda em 40 dias e Nínive será destruída, subvertida, destruída. Então, a mensagem era forte? A mensagem era de juízo? Assim ele fez. Eu vim aqui para dizer que você não é obrigado a ter um alto grau de compromisso com a sua reputação. Certa vez o Senhor me disse, eu vou te mandar falar coisas que não vai acontecer. E eu disse, como assim? Ele disse, como Jonas. Porque entre o intervalo daquilo que foi dito até a execução, se houver um arrependimento, se houver um arrependimento, se houver um arrependimento, se houver um arrependimento, aquela palavra não se cumpre. Você não tem compromisso com a sua reputação, querido. Você nunca vai ser, e eu nunca vou ser melhor do que Deus. Por que o livro de Jonas está na Bíblia? Para nos ensinar simplesmente isso. Misericórdia quero. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu estava assistindo Vento Impetuoso, Verbo da Vida Taubaté. Eu sou muito banhada por aquela igreja. E Herênio, que voltou, quem é do ministério vai entender melhor, não tenho tempo para falar isso. Mas Herênio não estava atuando no ministério, acho que há 5 anos. E ali eu vi um homem desse tamanho, olhando para o líder dele. E agradecendo, agarrado com a Bíblia. E a frase dele era agradecendo, porque ele recebeu misericórdia. Ele teve um líder que conseguiu olhar além dos erros que ele cometeu. Ele teve um líder que decidiu pagar um preço por acreditar no dom que ele carrega. Sabe, queridos, Jonas me ensina e te ensina isso. Aí eu quero que os meninos projetem o capítulo 4. Presta atenção aqui no capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Presta atenção nos detalhes. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Pode prosseguir. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, tipo um espaço lá para ele, né? E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Olha Deus usando a natureza para ensinar o homem. Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que quase desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor a dizer a Jonas, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão, fala comigo, compaixão,
da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem, diga não sabem, discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Você entendeu a mensagem? Diga, Deus é o Pai das misericórdias. Então, a nossa reputação não é o mais importante. O vídeo tá ok, pastor? Tá ok o vídeo? Ah, tá baixando, né? Vamos, fé em Deus. João capítulo 13, verso 35. Não precisa abrir, só escuta. Jesus, ele fala: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu trouxe o Jonas, né, o profeta Jonas, para mostrar, querido, como nós precisamos aprender que até para o Espírito fluir através de nós, o Espírito que vem da parte de Deus, é necessário o amor. Existe um evangelista, que eu esqueci agora o nome dele, que ele tinha esse chamado poderoso, fazia coisas gloriosas, mas ele não amava as almas. Até que Deus um dia abriu os olhos espirituais dele, ele teve uma visão, ele via como se fosse uma cachoeira, era gente descendo para o inferno. A partir daquela visão de um... Opa, vai dar certo. A partir daquela visão, ele nunca mais foi o mesmo. Ele começou a operar, tendo um entendimento que o que ele operava era e tinha que ser pelo amor. Você está comigo? Vocês vão ver um vídeo aqui, que também é um testemunho. Eu fico aqui? Não, vou para algum canto, né? Pronto. Aí a gente vai abordar isso aqui para a gente finalizar. Pode lançar, meninos. Eu pedi autorização para Sara e seu esposo. Isso aqui vai edificar a tua vida. Sara, você pode ir para o meio dessas mulheres, Sara.
Aleluia. Pronto. O que é isso aqui? Um dom em operação. Estava bem pertinho, uma semana para o ano novo. E eu disse, Senhor, vai lançar um ano novo. Ela não mandou nenhuma mensagem. Queridos, eu cheguei, já faz mais de um ano, eu acho, no Verbo da Vida Aldeota. Eu não conhecia esse casal. Conhecia só de vista, né? Não tinha intimidade nenhuma com esse casal. Então, você imagina você liberar uma data. Na verdade, Deus tinha me dado um fragmento. Quando chegou lá, debaixo da unção, aí ele liberou uma data. E aí, você imagina você liberar isso. Quando faltava uma semana para o ano novo, eu disse, Senhor, ela não me procurou. E o Senhor disse para mim, ela já está grávida. Passou-se, eu conheço essa voz. Eu disse, Senhor, eu conheço a tua voz. Foi a mesma voz que me disse que eu estava gerando. Dentre qualquer mulher, quando está grávida, pode descobrir de uma forma natural. Do Joaquim eu descobri de uma forma natural. Mas o João Gabriel, eu fui acordada de manhã. O Senhor dizendo, te levanta, vai para a farmácia, compra o teste, porque você está gerando. Então eu conheço essa voz. E aí eu disse, é a mesma voz. Está grávida? Pois eu vou dormir e descansar. Passou um ano novo e nada dela me procurar. Quando ela veio me procurou, queridos, eu acho que a gente está em fevereiro, né? Ela me procurou no finalzinho de janeiro. E, queridos, ela está com 9 semanas. Encravado a data. Não, eu vou falar para você se empolgar mesmo. Encravado a data. Para o testemunho ficar mais forte, ela liberou o ventre dela das medicações em outubro. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Ela me trouxe o testemunho, inclusive, que envolve não só a mim, mas ao longo desse período, Deus falando coisas. Inclusive, ela foi até para uma pousada. Chegou lá, quando entrou no quarto, ela disse, tinha um berço. Queridos, para mim, isso aí não tinha fundamento nenhum. Mas para eles tem sim. Isso serve para qualquer coisa da tua vida. O dom do Espírito é o favor de Deus sobre a igreja. Os dons do Espírito é Deus dizendo, eu amo vocês. Eu cuido de vocês. Eu me importo com vocês. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou bem no tempo certinho, pastor. Olha como eu consigo. Aleluia. Você está animado? O que é que você tem da parte de Deus que ficou na geladeira? Qual palavra ainda não se cumpriu na tua vida? O que você tem para romper hoje por um passo de fé? É uma cura? É um filho? É um favor? É uma porta aberta? Os meninos do louvor podem me ajudar. Eu quero te dizer, querido, Deus está totalmente envolvido com a sua vida. Certa vez Deus me deu uma frase que eu achei tão linda como um pai fala para um filho. Porque eu estava pedindo algo tão simples para ele. Eu disse, Senhor, eu acho isso tão simples. E o Senhor disse assim para mim, não há nada que seja simples aos meus olhos quando precisa isso se manifestar na vida dos meus filhos. Às vezes são sonhos, projetos, coisas que talvez você ache, o Senhor esqueceu. E essa noite é para te lembrar, você é amado, você é amada. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso para fazer, tornar real os desejos do seu coração. Se tem algo, inclusive, impedindo isso, eu falo pelo Espírito. Se existem pesos. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E eu quero trazer isso para você. Aproveita essa oportunidade. Eu lembro de uma vez, uma irmã. Ela me abordou, eu ministrei na igreja. E ela chegou no final do culto, teve uma hora lá do mover, ela saiu correndo. E essa irmã no final disse assim, me perdoa, Karine. Eu preciso pedir perdão a você. Querida, ela foi tão sincera. E ela disse, eu julguei você no meu coração. Eu tinha uma resistência contra você. E ela foi super sincera.
E sabe, o Senhor depois ministrando para mim a respeito dessa atitude dela. Tem muita gente no corpo de Cristo que não pede perdão, porque tem muita gente que não tem maturidade para perdoar da forma que deve ser. Se alguém hoje te abraçasse e te dissesse, confessasse o pecado dele, você teria maturidade para dizer: eu amo você, minha irmã, nós estamos juntas? Ou você ainda ia continuar olhando torto? Eu nunca mudei com ela. E sabe, ela foi sincera. Querido, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Se você tem mágoa de alguém, o primeiro passo eu quero te dizer pelo Espírito. Você tem que dizer: Pai, eu estou chateada. Eu estou magoada com a minha mãe. Me perdoa, Senhor, porque eu não estou conseguindo perdoá-la. Eu estou abrindo para você a minha oração. Você acha que Deus vai olhar dos céus e vai dizer: sua incrédula, como é que tu prega a palavra, mulher, e tu não está perdoando tua mãe? Não. Ele olha como um pai amoroso e ele diz: eu te ajudo. E eu vim essa noite de Santa Ceia para dizer: o caminho do perdão começa pela oração, querido. Você pode passar semanas, meses orando por essa pessoa. E sabe o que vai acontecer? Funciona, irmãos. Vai chegar um momento que vai haver um rompimento. Rompimento. Dentro do teu coração, você vai olhar para aquela pessoa com misericórdia, com graça. Porque você serve um Deus de amor. Você serve um Pai de amor. O Pai que diz que as tuas orações só sobem se você perdoa como Ele te perdoou. Eu quero te dar esse tempo, só você e Deus. Sonda o teu próprio coração agora mesmo. Se coloca diante do Senhor. Faz um check-up dentro de você. Todo aquele que nasceu de novo tem a capacidade de discernir a si mesmo. Você é capaz de amar como Deus te amou. Você é capaz de prosperar nos caminhos do Senhor. Você foi separado com um propósito divino. Eu quero que venha à frente, debaixo da direção do Espírito que eu recebi na hora do louvor. Todos que ministram nessa casa aqui na frente, por favor. Não é só quem tem título, mas quem o pastor já tem reconhecido algum chamado. Eu quero, por favor, venham aqui à frente, façam uma fila. Eu só tenho isso aqui para entregar, por favor. Todos que têm ministrado aqui nessa casa. Até os que talvez ministrou um tempo, mas parou de ministrar. Esses é que Deus quer mesmo. Todos estes. Venham. Vem, Wilson, pra cá. Oh, sambaracandara larabrabaço probochô. E você que está aí, você vai orar em línguas. Eu desejo, querido, que você que está aí em pé, você comece a orar em línguas como se fosse você que estivesse aqui na frente. Porque certamente, enquanto algo está sendo liberado aqui, você vai ser alcançado. Eu quero te dizer uma coisa. Deus faz algo chamado linha de frente. Certa vez o Senhor me trouxe esse discernimento. Ministros são linhas de frente para aguentar a pancada, para não chegar em você. Sabe qual é o seu papel a respeito dos ministros? Misericórdia, amor. Ora pelos ministros da tua casa, querido.
Ora por aqueles que Deus tem separado com propósito. Se enche de compaixão. São homens e mulheres como você. Não espera a perfeição, mas enxerga. Existe um Deus que a todos enche. Existe um Deus que a todos enche. Pastor, quando o senhor terminar, por favor, eu preciso de você dar fatinha. Eu quero impor as mãos sobre vocês. Existe uma palavra específica que Deus me deu na hora do louvor, para todos os ministros e todos aqueles que ministram nessa casa. E a palavra foi: façam valer a pena. Faça 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 valer a pena. Isso é cair. Faça valer a pena. Você estava orando em línguas ali. O Senhor me mostrou o potencial que você carrega. A tua oração em línguas preparou um ambiente. Você não é pequeno diante do Senhor. Você é o que Ele diz que você é. E você é responsável por ser até o final. Que o amor do Pai flua genuinamente como um menino. Eu vejo como que a unção de Davi, o coração genuíno, fluindo, fluindo, fluindo. Cada departamento aqui que você toca, que você se doa, deixa que Ele te recompense. Vem da mão do Todo-Poderoso a recompensa. E sempre vem na hora certa, no momento certo. Ei, eu vejo como que uma roda girando dentro do teu âmago. Uma roda girando dentro do teu espírito. Um novo nível a partir de hoje. Um encontro com a unção desbravadora. Força e poder. Força e poder. Eu transfiro para Ele, Pai. Em nome de Jesus. Deixa a liderança tocar em você. Porque eles têm uma unção que eu não tenho. Eles têm uma unção que ninguém aqui tem. Eles têm. Nós não precisamos amar no sentido de ser tão grudadinhos com nenhum de liderança, querido. Mas nós precisamos entender: existe uma unção sobre eles. Deus está fazendo algo glorioso. Se envolve com isso. Faça valer a pena.
que sofreu propô, sofreu poche. Se que teve framba cachorro. Pode. Roubo, sofreu pouco, oh, pra se que te sofreu pouco, sofreu pouco. Pastor, e ainda tá fluindo, vocês podem fluir aí. Quando eles terminarem, é porque terminou. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória em mim. Eu provei e eu vi tua glória
Levante suas mãos, irmãos, já adora o Senhor. Eu provo dessa unção. Toque nessa unção. Há uma unção sobrenatural aqui. Ei, não fica de fora. Sabe os teus projetos, aqueles planos que Deus já colocou na tua vida, eles precisam ser só molhados pelo Espírito. A expectativa de você quando entra naquele lugar, naquela entrada ali, ela já deve ser, irmãos, molhadas pelo Espírito. Ela já deve tocar na unção que está parando nesse lugar. Nós não estamos falando de coisas, nós não estamos falando de prédio, nós estamos falando de coisas magníficas para largarmos as nossas tendas, mas nós estamos falando do fogo do Espírito para largar a nossa comunhão com Deus. E o que fizermos e o que falarmos, irmãos, será pela unção. Não será por algo técnico. Hey, aleluia. Oh, aleluia. Hey, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Vocês foram edificados, irmãos, com essa palavra? Fiquem na prática da palavra em nome de Jesus.